Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada sobre as alianças bíblicas. Ontem nós estudamos sobre a aliança de Jonatas e Davi e hoje nós vamos falar sobre os valentes de Davi. Porque se for pelo risco, o rei se responsabiliza. E essa história você pode acompanhar lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 13 até o 17. A Bíblia preserva histórias que à primeira vista parecem pequenas, quase incidentais. Contudo, quando olhamos com atenção, percebemos que esses episódios carregam princípios profundos sobre o coração de Deus, sobre liderança e sobre o tipo de relacionamento que o reino estabelece entre pessoas. Um desses textos está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Esse capítulo registra a memória dos chamados valentes de Davi, homens que caminharam com ele desde os dias mais difíceis até os dias da sua consolidação como rei de Israel. Esses homens não eram apenas soldados, eram companheiros de jornada, homens que haviam atravessado batalhas, perseguições e desertos ao lado de um líder que por muito tempo não teve trono, não teve palácio, nem estabilidade política. Eles conheciam Davi não apenas como o rei, mas como o homem fugitivo, o adorador, o salmista, aquele que era guerreiro. Diz a escritura que 3 dos valentes desceram até Davi durante a ceifa. Naquele momento, Davi estava refugiado na caverna de Adulão. Enquanto os filisteus haviam ocupado Belém, a cidade que guardava memórias profundas para Davi estava dominada pelo inimigo. Era a cidade de sua infância, a terra onde ele havia pastoreado ovelhas, aprendido a confiar em Deus no silêncio dos campos. É nesse contexto que surge uma frase aparentemente simples, mas carregada de significado. Davi diz: "Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém." Ele não está dando uma ordem militar, ele não está convocando uma missão estratégica, ele simplesmente expressa um desejo. Talvez fosse uma lembrança nostálgica, talvez uma saudade da terra natal, ou talvez apenas um pensamento falado em voz alta. Mas o que acontece a seguir revela algo extraordinário sobre a natureza da aliança. O texto diz que os 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém e a trouxeram a Davi. Eles ouviram um desejo e o transformaram em missão. Eles não pediram autorização, não negociaram riscos, não fizeram cálculos estratégicos, eles simplesmente discerniram o coração do rei. A aliança verdadeira discerne mais do que ordens, ela entende o coração. Esses homens não estavam apenas obedecendo, eles estavam conectados ao espírito da liderança que seguiam. Em ambientes onde não existe aliança, as pessoas só respondem a comandos diretos. Em ambientes de aliança, até mesmo os desejos são compreendidos como chamados à ação. Entretanto, é importante notar o preço dessa decisão. Belém estava ocupada pelos filisteus, aquela água não era apenas água. Ela estava atrás das linhas inimigas. Para buscá-la, os valentes precisaram atravessar um acampamento hostil, enfrentar perigo real e arriscar a própria vida. Eles poderiam morrer por algo que, aos olhos de qualquer estrategista militar, parecia completamente desnecessário. Mas a lógica da aliança raramente segue a lógica da conveniência. Esses homens entenderam que honrar o coração do rei era mais importante do que preservar o próprio conforto. Eles estavam dispostos a enfrentar perigo porque haviam decidido viver dentro de uma relação de fidelidade. Esse episódio nos mostra que a aliança verdadeira sempre envolve risco. Ela exige disposição para ir além do mínimo esperado. Não é apenas sobre cumprir tarefas, mas sobre carregar um compromisso profundo com pessoas e propósitos. Contudo, a grande virada teológica aparece na reação de Davi quando recebe aquela água. O texto diz que ao receber a água, Davi não quis bebê-la. Em vez disso, ele a derramou diante do Senhor. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Aqueles homens haviam arriscado a vida para trazer aquela água. Seria natural esperar que Davi a bebesse com alegria, com gratidão, porém Davi compreende algo profundamente espiritual naquele momento. Ele percebe que aquela água não era apenas água. Ela carregava o peso do sacrifício daqueles homens. Ela representava o risco que eles haviam assumido. Ela tinha valor espiritual. Por isso ele declara: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa.
Será que eu beberia o sangue dos homens que arriscaram a própria vida? Observe a linguagem de Davi. Para ele, aquela água havia se transformado em algo simbólico. Ele a chama de sangue. Não porque fosse literalmente sangue, mas porque ela representava a vida que aqueles homens colocaram em risco. Nesse momento, vemos algo que define a diferença entre um líder comum e um líder segundo o coração de Deus. Davi se recusa a transformar o sacrifício dos seus homens em benefício pessoal. Ele entende que liderança verdadeira carrega responsabilidade moral diante da entrega daqueles que caminham ao seu lado. Ele reconhece que a lealdade dos valentes não pode ser explorada para satisfazer desejos pessoais. Por isso, em vez de consumir aquela água, ele a transforma em oferta diante de Deus. Ao derramá-la perante o Senhor, Davi faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele honra os valentes, reconhecendo que aquilo que eles fizeram foi grande demais para ser tratado como algo comum. E segundo, ele reconhece que o sacrifício deles pertence a Deus. Essa atitude revela um princípio fundamental do reino. Liderança verdadeira não se alimenta do sacrifício das pessoas. Ela o consagra a Deus. Infelizmente, ao longo da história, muitos ambientes religiosos e institucionais perderam esse equilíbrio. Existem contextos onde líderes se acostumam a consumir o esforço, o tempo e a dedicação das pessoas sem reconhecer o peso espiritual dessas entregas. Porém, o modelo bíblico apresentado por Davi aponta em outra direção. Ele nos mostra que quanto maior é a lealdade ao redor de um líder, maior deve ser o temor dentro dele. Davi poderia simplesmente ter aceitado a água como um gesto de honra, mas ele entende que existe uma linha ética que não pode ser cruzada. Ele percebe que a autoridade que carrega exige também responsabilidade. De um lado estão os valentes, homens dispostos a agir com coragem, fidelidade e sensibilidade ao coração do rei. Eles representam a dimensão da lealdade, da entrega, da disposição de ir além do comum. Do outro lado está o rei, que entende o peso da posição que ocupa e se recusa a transformar a dedicação das pessoas em benefício próprio. Quando esses dois elementos caminham juntos e de mãos dadas, nasce uma cultura saudável de aliança. Quando apenas um lado existe, surgem distorções. Se existem valentes, mas não existe um rei que honre seus sacrifícios, o ambiente se torna abusivo. Pessoas dedicadas acabam sendo exploradas e o senso de missão se transforma em desgaste. Por outro lado, se existe autoridade, mas não existem valentes dispostos a caminhar em fidelidade, a liderança se torna solitária e ineficaz. O reino de Deus floresce quando essas duas realidades se encontram: lealdade sincera e liderança responsável. Davi poderia ter transformado aquele gesto em uma celebração pessoal. Poderia ter usado aquela história para reforçar sua própria grandeza diante dos homens. Mas ele fez algo diferente. Ele leva aquele momento para o altar. Isso revela um princípio espiritual profundo. Toda honra verdadeira precisa terminar em adoração. Quando gestos de lealdade, sacrifício e dedicação são direcionados apenas a pessoas, existe sempre o risco de idolatria. Porém, quando esses gestos são conduzidos para Deus, eles se tornam ofertas que glorificam o nome do Senhor. Por isso, esse episódio também aponta para algo ainda maior dentro da narrativa bíblica. Davi, apesar da sua grandeza, ainda é apenas uma sombra de um rei maior que viria. No episódio de 2 Samuel, os valentes arriscam a vida pelo rei. No Evangelho, o movimento se inverte. O verdadeiro rei, Jesus Cristo, entrega a própria vida pelos seus. Cristo atravessa a linha entre céu e terra para trazer vida aos homens. Enquanto aqueles homens arriscam a vida por honra, Jesus decide entregar a vida por amor. Essa é a diferença entre Davi e Cristo. Davi é um rei que honra seus homens. Jesus é o rei que se sacrifica por eles. Por isso, quando olhamos para esse texto, vemos mais do que uma história antiga de guerra e fidelidade. Vemos um retrato da cultura do reino de Deus. Deus continua procurando valentes, homens e mulheres dispostos e dispostas a viver com lealdade, coragem e compromisso. Pessoas que não vivem apenas para cumprir tarefas, mas para discernir o coração de Deus e responder a Ele com entrega. Ao mesmo tempo, Deus também continua levantando líderes segundo o seu coração. Pessoas que entendem que a autoridade espiritual não é privilégio, mas responsabilidade. Líderes que se recusam a explorar o sacrifício alheio e que sabem transformar honra humana em adoração diante do Senhor.
Que o Senhor levante valentes, valentes que estejam dispostos a atravessar acampamentos inimigos por causa do reino. E que Ele levante líderes que, como Davi, saibam derramar a água no altar, reconhecendo que toda honra e todo sacrifício pertencem, em última instância, ao próprio Deus. Porque no reino de Deus, grandeza nunca é medida pelo quanto alguém recebe, mas pelo quanto alguém é capaz de honrar. Deus abençoe sua vida.